Boa noite, muito boa noite. Nós estamos retomando aqui página 2. Vamos ver se agora dá tudo certo. Pelo menos eu espero, né? Que esteja chegando bem aí para vocês. Estou com alguns dados aqui. Vamos lá. Vamos fazer hoje. Não era o que estava previsto, né? Não era o que estava previsto. Mas vamos lá. Vamos que vamos. O pessoal já está chegando aí. Eu vou poder conversar com vocês de boa. Então, agora nós vamos fazer como o que eu não pude fazer anteriormente, que é mostrar as imagens da chuva. Vamos retomar a pauta da chuva. Vamos começar pelo início. Então é o seguinte, ó. Esta chuva é o que foi registrado aqui no interior do município de Alegrete hoje, no final da tarde. São vários e vários pontos do município que já tem registro de chuva. Todo esse trecho ali o trecho que vai... vamos colocar assim, o trecho que vai de Rosário para Alegrete, tá? De Rosário para Alegrete, todo esse trecho basicamente choveu hoje. Esse trecho da Lagoa Branca ali no sentido de Alegrete, aliás, de Rosário para Alegrete, toda essa margem direita da BR-290 praticamente choveu. Uns trechos choveram mais e outros menos. E entrou em direção, veio para o São João, Passo Novo, Lajeado por ali, e para o Rincão do São Miguel também. Não sei se na Palma chegou a chover, mas no Rincão do São Miguel com certeza. E então é isso né? E aí também está chovendo neste trecho entre Quaraí e Alegrete. Certo? Entre Quaraí e Alegrete. Este é o nosso primeiro assunto. Um outro assunto diz respeito às manifestações que estão acontecendo em escala mundial, começando pelo Brasil, se espalhou agora pela China, já é em Portugal e alguns outros países também, no Canadá e tal, enfim. O que é? As pessoas estão exigindo liberdade. Principalmente liberdade sanitária. Tem imagens que são aterradoras que estão chegando da China. Pessoas se jogando dos prédios, se suicidando, se atirando. Não aguentam mais a pressão de estarem confinados, encerrados, com os edifícios lacrados. Teve incêndio num edifício, morreram mais de 30 pessoas em virtude dessas tomadas de decisão por parte da ditadura chinesa. A população lá está dizendo não. E esses protestos começam a surgir aos borbotões, muito semelhantes ao que acontece no Brasil hoje. E o padrão é sempre o mesmo. É as pessoas não quererem mais se submeter a governos socialistas. A governos que hoje têm uma pauta hegemônica perigosíssima. E aí as coisas começam a ficar mais claras do porquê que isso acontece. Tem uma notícia num site, que é um site oficial da Justiça do Brasil, vocês podem procurar lá, que diz assim, ó: Supremas Cortes do Brasil e da China, estou lendo aqui para vocês, assinam um memorando de entendimento para a cooperação entre os judiciários dos dois países. Eu vou ler para vocês com atenção, prestem atenção. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e o presidente da Suprema Corte Popular da China, Zhou Yang, assinaram na manhã desta segunda-feira, dia 30, um memorando de entendimento para a cooperação entre as duas Cortes Supremas.
O objetivo é a troca de experiências que auxiliem na modernização do sistema judicial dos dois países e no fortalecimento da cooperação entre as duas Supremas Cortes. O encontro bilateral ocorreu na cidade de Aikou, capital da província chinesa de Hainan. Durante a solenidade, o ministro Lewandowski destacou a importância do Fórum dos Poderes Judiciários dos BRICS, que é o bloco de países compostos por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E afirmou estar convencido de que, em um mundo globalizado, as parcerias entre países amigos são essenciais para a conquista de objetivos comuns. Segundo ele, o Poder Judiciário do século XXI tem um relevante papel nacional e internacional a cumprir, atuando em temas de grandes relevâncias políticas, social e econômica, em harmonia com os poderes executivo e legislativo de cada país. Bom, vamos pegar só esses trechinhos, 2 parágrafos aqui dessa notícia. Qual é o legado que nós podemos herdar de uma ditadura como a da China? Uma das mais cruéis, em que as pessoas estão se suicidando por conta de um sistema reacionário, controlador, que suprime todo e qualquer tipo de liberdade, em que mantém milhões e milhões de pessoas como escravas de um sistema que é tudo menos libertador, menos do desenvolvimento pessoal. Qual é a capacidade que nós temos? O que nós vamos aprender lá? O que nós vamos trazer de bom lá? O que eu vou ler, o que eu interpretei dessa notícia é o seguinte. Olha só. Segundo ele, é o Lewandowski, falando, o Poder Judiciário do século XXI tem um relevante papel nacional e internacional a ser cumprido, atuando em temas de grande relevância política, social e econômica, em harmonia com os poderes executivo e legislativo de cada país. Bom, vocês vejam que Renan Calheiros está aí com um projeto das liberdades que é só punição. Chama de liberdade democrática. Chama de democracia, os pacotes da democracia deles é só para punir as pessoas. Não tem nada democrático. Então eles pervertem, subvertem a expressão democrática para colocar o entulho autoritário. O que eu consigo ler deste trecho, dessa notícia, é o seguinte: já nos venderam para a China. Já nos venderam para a China. Agora, o que está doendo? O que está doendo? É exatamente a implantação de um sistema jurídico que altera totalmente o nosso modelo ocidental de fazer política, de ter opção ideológica, social e cultural. E como é que eles vão fazer esta perversão tomar conta da nossa cultura? Como? Pelo poder judiciário. Os partidos estão lá com seus representantes hipervenais, que nada dá para querer esperar alguma coisa. E a gente viu essa sessão dessa semana no Senado, que ficou muito claro que a sociedade tem uma visão de mundo e a política brasileira tem outra. Agora, delegar ao Renan Calheiros fazer projetos de leis para que consiga controlar a sociedade através do judiciário, está aqui o porquê disto. O país já foi vendido. A questão agora é conseguir enquadrar a sociedade brasileira, os nossos valores, dentro do modelo chinês. Tá claro? Isso aqui está evidente. Vou seguir lendo a notícia para vocês e não é nada difícil de entender. O presidente do Supremo também ressaltou o novo patamar das relações entre os judiciários do Brasil e da China e disse que irá se empenhar na concretização o mais rápido possível das ações discutidas durante sua visita à China.
Ao citar o intercâmbio entre magistrados dos dois países previsto no memorando de cooperação, o ministro ressaltou que o Brasil está pronto para receber juízes chineses e a compartilhar as experiências brasileiras. De quê? De massacrar as pessoas. De não cumprir a Constituição e inventar novas jurisprudências, se guiar como se elas fossem acima da Constituição. Ele acrescentou que a cultura multimilenar da China certamente contribuirá para a formação dos magistrados brasileiros. Ou seja, os juízes brasileiros terão que se enquadrar dentro da cultura, do padrão jurídico, do aparelho estatal chinês. É só isso. A gente tira o lado burocrático do texto e começa a interpretar claramente o que está por vir aí. O presidente da Corte Popular da China, por sua vez, disse que o poder judiciário dos dois países tem vários desafios em comum a serem resolvidos, de modo que a cooperação entre ambos, impulsionada e renovada pela visita do ministro Lewandowski, tem amplas possibilidades de intensificação e diversificação. Ora, um país como a China, que não respeita o básico do básico do básico da democracia, como é que ele vai nos dizer que tem diversificação? Em que os opositores são mortos, em que os opositores são perseguidos, entre as redes sociais que não são permitidos falar nada contra o governo. E a gente vê imagens que começam a chegar da China, da polícia, do sistema policialesco, da ditadura chinesa, pegando o celular das pessoas dentro de casa, dentro dos metrôs, dentro dos coletivos, na rua. E se descobrirem na navegação que houve algum registro, alguma coisa mostrando os atos de arbítrio, essa pessoa é presa, espancada na frente de familiares e tudo mais, perde o emprego e são segregadas. Estão lá construindo centros de refugiados que ninguém sabe bem o porquê. Já tem para 900 mil pessoas, ou seja, já tem um centro de refugiado para cerca de quase uma Porto Alegre. Pois esse é o modelo que o Lewandowski está trazendo e está dizendo que os nossos juízes terão que se enquadrar. Agora vamos lá. Segundo Zhou Qiang, é preciso que os poderes judiciários adotem uma visão global para poder confrontar-se de modo adequado com questões como crime internacional transfronteiriço, a proteção ao meio ambiente, a segurança jurídica dos investimentos e o intercâmbio entre os diferentes povos. Olha, aqui em nenhum momento, fala na garantia das liberdades democráticas e do Estado de Direito. O que eles estão falando é crimes transfronteiriços. Proteção ao meio ambiente, todo mundo sabe que eles querem a tabela periódica do Amazonas. Segurança jurídica dos investimentos, do dinheiro deles. E o intercâmbio entre os diferentes povos. Que intercâmbio é esse? Que não fala de liberdade de expressão, que é a base da democracia, do direito de ir e vir, que eles proíbem lá. Não está nada nessa agenda. Essa agenda é apenas mais um capítulo para avançar sobre a vida das pessoas. Só mais um capítulo. Está o mundo inteiro esperneando contra isso. Pois esse é o pacote que o Lewandowski foi importar da China. Vamos lá. Neste sentido, o presidente da Suprema Corte Popular da China propôs intensificar não somente o intercâmbio de magistrados entre o Brasil, olha só então, os juízes serão doutrinados lá, e a China, mas também as ações de capacitação vão lá ser doutrinados e de compartilhamento de boas práticas administrativas por meio da rápida e efetiva implementação do memorando de entendimento assinado hoje entre os dois poderes. Tem um negócio imediato. Não é por acaso que o Lula vem dizendo que vai fazer o controle das redes sociais em 90 dias. E a pauta do Renan Calheiros colocada lá é só para controle e punição de quem se rebela. É a China com sotaque latino.
A proposta do Renan Calheiros, que por coincidência entrou essa semana, do projeto, uma PEC, é exatamente a pauta que o Calheiros foi amarrar lá na China. Então é tudo jogadinha combinada, porque o judiciário também parece fazer parte da equipe de transição do governo da esquerda. Eles têm várias sugestões para dar, mas o juiz não tem que dar sugestão. O juiz tem que julgar. Mas aqui eles estão governando junto. Que isenção tem? Qual é a isenção? E aí começa a ficar claro que este modelo, por exemplo, que tirou o Lula da cadeia, ele possibilitou a concorrer e, ao mesmo tempo, sofrenou o governo Bolsonaro com controle da mídia, com atitudes completamente díspares entre duas correntes políticas. E aí está o radiolão, está aí os resultados que sequer podem ser questionados, que é uma punição já imediata, dizendo que quem questiona está sendo contra a democracia e já enquadra como crime antidemocrático. A questão toda é que esse alinhavo de consequências dramáticas para a sociedade brasileira não é um caso por acaso. Não é um fato isolado. E uma coincidência que é uma revolta também, começa a se instalar um mal-estar em escala mundial. Em escala mundial. Portugal por ser um governo socialista. No Canadá por ser um governo socialista. Nos Estados Unidos, algumas cidades. E aí começa a tomar corpo. Principalmente com os episódios dramáticos da China. Aqui no Brasil também. Já teve caminhoneiro que foi multado a R$100 mil sem saber para onde ir, se matou. A grande mídia não está dando cobertura disso. Chama de golpista ainda. Mas como é que pode ser golpista alguém que defende a liberdade de expressão e o não controle de conteúdos de apenas um lado nas grandes big techs? Entendeu? Então a palavra democracia, por exemplo, eles distorcem e usam ela para bater nos outros. Para controlar, para prender. Para fazer o pessoal ficar exilado fora do Brasil. Isso nunca foi democrático. Mas a parceria, os presidentes dos dois tribunais, eu só vou encerrar aqui a notícia, concordaram em estabelecer no curto prazo um banco de jurisprudência. Então, que é um crime que acontece na China, daqui a pouco vai ser considerado para ser julgado aqui. Agora, imaginem a China como padrão jurídico de uma norma jurídica para nós. Os presidentes concordaram em estabelecer no curto prazo, isso é para amanhã, um banco de jurisprudência comum dos BRICS em matéria ambiental, disponível a todos em meio eletrônico, bem como realizar um seminário sobre direito e desenvolvimento ao Brasil no Brasil em 2026, contando com a participação de magistrados e juristas do Brasil e da China. Até lá vai estar implantado a ditadura. Estão oficializando isso. Então nós fomos vendidos. Agora estão... O que está doendo? O pessoal está na frente dos quartéis, nas estradas, como estiveram agora há pouco, estão os índios, todo mundo esperneando o mal-estar. É porque é difícil de entregar o pacote. Ao ponto de uma influenciadora ir no Senado e dizer que quer o mesmo tratamento que dão para um bandido no Brasil para ela se sentir equalizada. Imagine. Crime de opinião, que ela nem sabe o porquê que está sendo acusada. Um dos crimes ela sabe, porque ela acabou sendo enquadrada por curtir, compartilhar posts de outras pessoas no Twitter. Esse é o grande crime. Aí estavam tentando enquadrá-la como formação de quadrilha. Ela só quer isonomia de tratamento. Ela quer ser tratada como daquelas pessoas que são liberadas por crime de corrupção
e de outros bandidos, ou de um outro bandido que foi solto porque o telefone dele foi usado por um policial durante a abordagem. E o flagrante com muita cocaína. Ela só quer esse tipo de tratamento para se sentir empatada. Então, a jurisprudência de um país ditatorial é o que vai reger o nosso Supremo Tribunal. E que vão levar juízes para serem doutrinados lá. Não sou eu que estou inventando isso aqui. O que acontece? Isso aqui está no site da Justiça. É só ir lá, stf.jusbrasil.com.br. Essa notícia está lá. Não sou eu que inventei. Né? Então é que nem os números que falseiam e que ninguém acredita da grande massa, pelo menos 58 milhões de brasileiros não acreditam nos resultados das urnas. Por quê? Porque com os próprios dados deles se mostra que tem tribos de índio agora protestando em Brasília, dizendo assim, não, nós votamos no Bolsonaro. E lá aparece 0 votos dentro da tribo para o Bolsonaro. Um caso já poderia desmontar toda a farsa. Só um. Não precisava milhões e milhões, não, só um. Milhões e milhões de pessoas votaram, apareceram os votos depois das 17 horas. Não sou eu que inventei, está lá no site oficial. Milhões de reais é o contrato assinado pelo TSE com uma empresa para bisbilhotar, controlar e saber em tempo real o que os brasileiros estão falando ou enviando através de e-mails e até mesmo dentro do WhatsApp. Agora, nenhum sistema desses, todos os sistemas desses, melhor dizendo, são vulneráveis, só não é o sistema eleitoral brasileiro. Chegam a comprar assessoria para bisbilhotar os brasileiros, mas o sistema deles é perfeito. Só que não. Só que os fatos demonstram outra coisa. E eu fico mais impressionado com pessoas que acham que uma eleição é apenas o fulano contra o cicrano. Quando eles fulanizam um fenômeno mundial, como está aqui comprovado, é uma notícia do tribunal. Quando fulanizam dessa forma, o fulano é estúpido, eu não gosto dele. Olha o jeito que ele fala. Eu prefiro então um que vai me dar picanha, mesmo que não me dê, que minta para mim, porque não é isso que tem em jogo. Isto demonstra claramente o subdesenvolvimento político, a baixa capacidade de abstração sobre temas relevantes da vida das pessoas. Quando a pessoa não consegue dominar o mínimo, o básico de sua vida, das relações dela com a política, com a sociedade, é porque ela foi efetivamente sequelada. Teve sequestrado a capacidade dela de abstração, de relacionar A com B, B com C e por aí adiante. E saber como é que se engendra o poder e como é que as pessoas, umas dominam as outras através da política. Quando pessoas têm esse tipo de raciocínio primário, grotesco, de não conseguir entender que enquanto ela se aliena da política, os espertalhões, os malvadões e outra catrefagem toda da banca internacional com seus aliados aqui dentro, que estão lá só para levar vantagem, as pessoas não se dão conta que é isso que está em jogo e acham que a eleição é o fulano que ganhou, o Beltrano que perdeu, vai embora. E quando o método todo para dominação é muito, muito maior, em alta escala, essa pessoa não consegue entender isso básico, não quer chegar a essa conclusão, não quer ter esse tipo de informação. Bom, essa pessoa está apertando o botão do foda-se também, junto com políticos oportunistas, a grande imprensa, canalhas de toda a ordem, corruptos que a gente conhece na nossa cidade e que estão torcendo para poder novamente meter a mão. E outro todo, aquele cara que aplaude a bandidolatria.
Esses caras são uma aberração para o nosso mundo. Essas pessoas que aplaudem e sustentam e dão voz para esse tipo de narrativa, essas pessoas, além de ser péssimos patriotas, não são bons parças. Não são bons parças. Eles apostaram num sistema que fragmenta, que domina e que ilude e está nos empurrando para uma situação gravíssima das próximas gerações. Infelizmente, está aqui. É site oficial. Eu não estou viajando na maionese, só estou interpretando esses textos todos cheios de curva para não chegar e fazer a leitura correta do que está sendo amarrado. Nós sermos cooptados juridicamente pelo modelo chinês em curto espaço de tempo e treinamento constante de juízes para serem domesticados e seguirem esta cartilha. Então não é por acaso que haverá o controle das redes sociais cada vez mais, que vão nos calar, que vão ter represálias, que a gente ainda não sabe, vai além da prisão. Na China é além da prisão. E é por isso mesmo que nós temos um ministro hoje que é o dono da bolachinha no Brasil. É o verdadeiro que manda soltar e manda prender. E não há controle algum sobre isso. Mente. É cínico. Olha, ontem ele disse assim, mas eu nunca proibi o acesso aos processos quando a OAB reclamou do tal do fim do mundo aí, que é das fake news e que ninguém sabe pelo que está sendo acusado, os advogados não têm nem acesso. Por quê? Porque tem esse respaldo. Eles nos venderam. A dificuldade agora está de entregar. E não vai ser fácil. Como não vai ser fácil, eles já cooptaram boa parte da bancada eleita com o discurso do Bolsonaro. E agora já há suspeita também de que tenha nos meios militares uns melancia que já se entregaram que nem vaca para touro. Este é o mundo. Pessoas podem se iludir ou não. Eu estou falando em cima de fatos, de notícias oficiais. Só dividindo com vocês aqui a interpretação de tais fatos. Certo? Bem, tivemos alguns atropelos aí na primeira fase do programa e eu vou encerrando por aqui. Eu hoje estaria com uma entrevista, até peço perdão lá para o Nelson por adiar. Eu estava experimentando aqui um sistema novo, né, com maquinário novo, equipamento novo, tudo novo, não deu certo. Então vamos corrigir para poder melhorar. Mas a pauta lá com o Nelson está de pé, viu, Nelson? E se Deus quiser, se eu não puder ir amanhã, mas eu pretendo ir amanhã, ela está de pé e está valendo e nós vamos voltar. Eu prometi, né, que faríamos isso com um pouco de programa do lado de fora, alguns aqui por dentro e tal, né? Mais encerradinho, mais fechadinho. E são experiências. Eu quero ter um bom repertório de modelos para a gente poder melhorar cada vez mais a nossa comunicação e entregar um modelo legal aí de notícia para vocês. Tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia. Eu espero que vocês curtam e compartilhem, porque isso que é importante. Senão o Facebook não tranca e não notifica vocês. Tá bom? Grande abraço. Eu vou também distribuir esse conteúdo de hoje também no nosso canal no YouTube, onde a gente vai voltar a fazer algumas experiências também. Certinho? Tá bom assim? Bye, bye. Tô indo. Tchau, tchau.